Livro de Josué, capítulo 2. Você achou aí? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim. Quero ler com você a partir do verso 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu a essa terra, e o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e que fizeste os dos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, e estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração em mim, e ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que fiz de beneficência, que vos também fareis de beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos, a minhas irmãs, como tudo que tem, de que livraste as nossas vidas da morte. Então, aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa vida, até o ponto de morrer, se não denunciastes esse nosso negócio, e será, pois, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela. Portanto, a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela estava sobre o muro. E lhe disse: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontraste os perseguidores. Escondeu-os lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens: desobrigados seremos desse seu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à tua janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheste na casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos, a toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o sangue será sobre a nossa cabeça, e nele puser as nossas mãos. Também, se denunciaste esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Feche seus olhos mais uma vez. Se você puder, coloca a mão aí sobre o teu coração. Ah, Senhor, a tua palavra é tão linda, tão poderosa. Palavra essa que muda a realidade, destinos, corações. E nós oramos nessa noite para que ela encontre lugar em nossa vida. Espírito Santo de Deus, pega a nossa mente agora, cativa, e toda preocupação com o amanhã, com a semana, o Senhor possa levar cativo agora. E a nossa mente está preparada para receber a boa semente. Em nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos, para a glória de Deus. Amém e amém. Pode se assentar. O Senhor nos deu uma palavra, um tema para esse mês de abril, né? Eu estava falando hoje com a igreja que o Senhor tem nos dado a cada mês, a cada culto de ceia, Deus tem nos dado um tema.
Nós começamos janeiro, fevereiro, falando sobre renovo, orando por renovação, né? Pedindo a Deus para que o renovo de Deus viesse sobre nós. Talvez atravessamos o ano, né? E chegamos em janeiro, diferente do que muitos pensam, que quando 31, meia-noite, né, tudo muda, né? Na verdade, o cansaço do ano anterior, a gente acaba passando para o ano de fato. E todas as coisas, as dívidas também, as lutas também, as dificuldades também, as preocupações também, nada somem, né? Nada somem. Mas nós oramos muito em janeiro e em fevereiro, para que Deus pudesse trazer um renovo sobre a tua vida. Oramos muito em janeiro e fevereiro para que essa força de Deus, a gente possa andar e não se cansar, como diz Isaías 40. A gente possa correr, viver tudo que Deus tem separado para a nossa vida e não se fadigar, não chegar em dezembro, né, cansado, fadigado. Pelo contrário, Isaías 40 vai dizer: o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, recebem asas como de águia, voam, né? E nós profetizamos muito, né? Que você corra, que você ande, corra, voe na presença de Deus e você não se canse. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Em março nós falamos um pouco sobre receber também da parte de Deus e se colocar à disposição do reino, né? Entendendo que aquilo que nós recebemos da parte de Deus precisa ser compartilhado. Aquilo que nós um dia recebemos do Senhor, também nós podemos doar, também nós podemos abençoar. Falamos muito sobre os leprosos de Samaria, né? Que diante do banquete eles disseram: não podemos comer sozinhos, não podemos nos fartar, né? Se alimentar aqui, se atrás dessa cidade, atrás dos muros dessa cidade, tem um povo faminto, desesperado ali, nós precisamos compartilhar com eles aquilo que de graça nós recebemos de Deus. E falamos sobre uma igreja que é operosa, uma igreja que ela entende que aquilo que ela tem recebido de Deus nos domingos, durante a semana, também é para compartilhar com os seus. O Evangelho é essa boa notícia, né? Que precisa ser compartilhado. Deus não nos chamou para ser frequentadores de culto. Deus nos chamou para ser discípulos do Senhor, por onde quer que a gente passe. E as pessoas olharem para a gente, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no esporte, seja onde quer que nós estejamos, as pessoas possam olhar para a gente e pensar: ali vai um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, um jovem separado do Senhor. E a gente possa, de fato, né, ser sal da terra e luz do mundo. Tratamos isso no mês de março. E nós, nesse mês de abril, a palavra restauração veio sobre o meu coração. Restauração que vem do alto, restauração que muda a vida, restauração que transforma destinos, né? A gente olha para a palavra de Deus e a gente vê um Deus que restaura, é poderoso para restaurar todas as coisas. A gente ora para a palavra de Deus e a gente percebe que alguém que não era, né? Deus o faz. A gente olha para a vida de Ana, um exemplo, a vida de Ana, uma mulher que era estéril, que não podia gerar filhos. E um dia essa mulher, ela ora e Deus restaura a sua saúde física, espiritual e faz com que ela gere não apenas um filho qualquer, mas gere Samuel, que ia ser um excelente juiz, um excelente sacerdote, que iria abençoar tanta nação de Israel. Ou seja, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando a restauração de Deus ela chega na nossa vida, ela não chega apenas como um curativo, né? Ela não chega apenas como um band-aid colocado sobre uma ferida. Ela não é um tratamento paliativo que não há mais o que fazer. A restauração de Deus, quando ela alcança a vida de um homem, quando ela alcança a vida de uma mulher, ela é poderosa para restaurar todas as coisas. Nós falamos aqui pela manhã sobre a vida do gadareno,
sobre a vida desse homem que andava nos sepulcros, nos cemitérios, que andava se cortando, né? A gente falou sobre um tratamento, um encontro que ele tem com Jesus. E eu fiquei pensando sobre o texto que a Jane abriu o culto, Salmo 65. E a Jane falou de um Deus que nos encontra primeiro. Falou de um Deus que vem sobre nós e nos encontra. Não foi a gente que encontrou, foi Ele que nos encontrou primeiro. Você pode dar uma glória a Deus forte aí por isso, irmão? Porque não foi você que encontrou, não foi você que te aceitou. Foi o Senhor que te aceitou primeiro, foi o Senhor que te viu primeiro. E nós falamos aqui nessa manhã, um Deus que nos vê. Um dia o Senhor viu esse gadareno perdido, envergonhado, andando nu pela cidade. Um dia Jesus, sem estar na cidade de Decápolis, Jesus contemplou e viu aquele homem que necessitava ser alcançado pela graça de Deus. E Jesus foi lá somente para aquele homem. Aquele homem pode dizer, né, que Jesus atravessou o mar e pegou o barco, atravessou o mar, enfrentou tempestade, luta, dificuldade, só porque iria orar pela vida e transformar e restaurar a vida desse gadareno. Irmãos, se a gente soubesse o quanto nós somos valiosos e importantes para Deus, a gente não dava ouvidos às mentiras de Satanás. Se a gente lembrasse o quanto nós somos especial para o Senhor, o quanto o Senhor nos vê, que nós não estamos à deriva. Deixa eu lembrar a você nessa noite, irmão, você não está à deriva não. Eu talvez não saiba o que você está vivendo, o que você está passando, mas os olhos do Senhor te vê, os olhos do Senhor te enxergam. A mão do Senhor vem ao teu encontro, Deus, Ele vê tudo. E a palavra de Deus diz então que Deus viu, Deus ouviu, Deus desceu e se revelou na vida desse homem, né? E a palavra de Deus diz que esse homem agora está liberto, limpo, vestido, em perfeito juízo e com a sua vida transformada, porque recebeu restauração da parte de Deus. Talvez para muitas pessoas olhavam para aquele homem e diziam, era o fim, é o fim, não tem mais o que fazer. Um homem, né, que era possuído por uma legião de demônios. Um homem que andava nu pela cidade, ou seja, que não tem a sua consciência plenamente, né, em juízo, né? E além dos demônios, ainda também carece de tantas coisas. Mas Jesus vai fazer desse homem um missionário. Jesus vai fazer desse homem um homem de Deus. Jesus vai fazer desse homem um profeta, sabe? Quando ele diz, Jesus, posso entrar no barco com você? Jesus, não. Vá para os teus, volta para os teus e conta o que eu fiz na tua vida. Diz para todo mundo o que aconteceu aqui, que você agora é liberto, que você agora é remido, que você agora é alcançado pela graça de Deus, aleluia. E esse homem agora é transformado. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos, no livro de Josué ainda, nós encontramos essa mulher chamada Raabe, uma prostituta, alguém que quando a gente lê o texto, dá a entender que ela não apenas vive da prostituição, mas ela sustenta a sua família com a prostituição. Dá a entender que ela não apenas vende o seu corpo, se deita com muitos homens, né, ali em Jericó, mas ela é alguém responsável pela sua família. Alguém que está ali cuidando do seu pai, da sua mãe, que talvez já é idoso. Alguém marginalizado, colocado ali, né, de escanteio. Uma pessoa que é usada, né? Uma pessoa que aos olhos de tanta gente também não tem mais jeito, é o fim. Mas também acolhida pela graça de Deus. Mais uma vez, alguém que é envolvida, né, acolhida dentro da família de Deus. Irmãos, eu creio que na mesa do Senhor há lugar para todas as pessoas. Eu creio que na mesa do Senhor há lugar para todo mundo, sabe?
se o ser humano, por mais perverso que seja, por mais sujo que seja, por mais pecador que seja, talvez na nossa justiça humana, que não passa, como a palavra de Deus diz, não passa de saco, de pano de imundície, né? A nossa justiça, a Bíblia vai dizer, não passa de saco de imundície. Quando a gente olha para alguém, a gente fala assim, não, esse aí está fora da graça de Deus. Esse aí não, esse aí está excluído, esse aí já fez tanta coisa, é malvado, é perverso, já fez mal para tanta gente. Como é que essa pessoa agora pode aceitar Jesus, pode ter um encontro com Deus e a sua vida ser mudada? Será que isso é justo? Ah, irmãos, a nossa justiça de fato, ela não serve de nada. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus de graça. A graça que muitas vezes a gente não compreende. Que misericórdia é essa? Que apaga a transgressão de alguém. Que misericórdia é essa que pega o papel que Satanás apresenta dizendo aqui, está aqui o pecado do Leandro, ó. No dia 5 o Leandro fez isso, no dia 6 o Leandro fez isso, no dia 8 o Leandro fez isso, está aqui, tudo aqui, eu escrevi tudo. Aí Jesus diz assim, tá bom, mas e aí? Está pago, eu já paguei na cruz do Calvário, eu já zerei todas essas coisas, me dá esse papel aqui. O Senhor rasga, o Senhor amassa, lança no mar do esquecimento. Por quê? Porque um dia o Leandro fez uma decisão de entregar a vida para o Senhor, porque um dia o Leandro entendeu que com a sua justiça própria, ele não podia ser alcançado sozinho, mas ele foi alcançado, a mão poderosa de Deus achou ele, e da mesma forma que achou Leandro, achou você. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Da mesma forma que me achou, te contemplou, te viu e transformou o nosso destino, irmãos. Ah, eu fico pensando, sabe? Eu fico pensando que um dia alguém da minha família, que eu não sei se foi meu avô, se foi meu bisavô, aliás, meu bisavô, ou antes dele, se alguém, assim como a Priscila, são 4 gerações, né, que a gente conhece. Eu não sei qual foi o momento, quem foi esse abençoado, né, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e mudou a vida da família Gabriel. Glória a Deus. Que mudou a história, que mudou a mentalidade, que mudou o trajeto de uma família, de uma história. Eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa que eu não sei quem é, mas eu louvo a Deus, porque isso de geração em geração vai passando, e os filhos dos meus filhos serão alcançados também pela graça e pela misericórdia de Deus, se Jesus não voltar antes, né? Então o encontro com Deus, ele muda a vida. O encontro com Deus, ele transforma realidades, destinos. Alguém que estava condenado à morte, agora foi alcançado pela vida de Deus. E como a Priscila falou da justiça de Deus, que vai passando de geração em geração, que não é medido, que não é contado, que não pode ser explicado, não pode. Eu simplesmente dou graças a Deus, porque um dia minha família foi alcançada pela graça. Você pode agradecer isso ao Senhor também. Talvez você é o único da tua casa. Talvez você não tenha controle do que tem para trás. Talvez você não tenha mais controle sobre as escolhas que fizeram de você para trás. Ah, irmãos, mas daqui para frente, a tua geração, a tua descendência será abençoada em nome de Jesus, aleluia. Daqui para frente, por causa da tua escolha, a tua geração, as gerações futuras, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, gente que você nem vai conhecer, vai viver um tempo extraordinário na presença de Deus, por causa da tua escolha. Raabe fez uma escolha. Um dia, os inimigos, né, que era o povo de Israel, no caso de Jericó,
Israel estava prestes a tomar Jericó. Jericó estava no meio do caminho, entre o deserto e a terra da promessa que Deus havia prometido. Era necessário passar por Jericó. Não tinha como se desviar. Jericó estava ali e o Senhor disse para Josué: Josué, eu entreguei Jericó nas tuas mãos. A palavra de Deus diz que Jericó era uma cidade fortificada, uma cidade acostumada a batalhas. Tanto que os seus reis, o seu rei prepara a cidade para que ela não pudesse ser invadida. Os muros de Jericó não é apenas uma muralha qualquer. É uma muralha larga, onde as pessoas constroem as suas casas em cima da própria muralha. Aonde as pessoas, a cidade, parece aos olhos humanos intransponível. Mas como nós cantamos, irmãos, não há muralha que o Senhor não possa derrubar. Como nós cantamos, não há muralha, sabe, que o poder de Deus não possa lançar por terra. A palavra de Deus diz que Josué então está ali, sabe, clamando e orando e pedindo a Deus, então como é que a gente vai invadir essa cidade? Envia 2 espias para lá, para observar a terra primeiro, olhar os pontos fortes e os pontos fracos da cidade. Conheça a terra primeiro, dá uma olhada. E a palavra de Deus diz que 2 espias, então, eles são levados a entrar em Jericó. E por onde eles entram? Eles entram para a casa de Raabe. Uma casa de muito entra e sai, de muitos homens, de muita gente que era da cidade, de gente de fora da cidade. Eles entram na casa da prostituta Raabe. E ali eles permanecem como se fossem clientes, para observar, para olhar todas as coisas. Só que a palavra de Deus diz que como Raabe fita os olhos nele, ela percebe. Vocês não são daqui. Vocês não vieram aqui deitar comigo, usar o meu corpo. Vocês não vieram aqui usufruir de nada, de prazeres. Não. Vocês são diferentes, tem algo diferente na vida de vocês. Não, tem algo especial. O jeito de vocês falarem são diferentes. A forma de vocês se portarem, de tratar as pessoas, não, tem algo especial, tem algo diferente aí. Irmãos, as pessoas precisam ver isso na minha vida e na tua vida. As pessoas precisam olhar para a gente e perceber que a gente não é dessa terra, a gente não segue o padrão desse mundo, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Não pode ter orgulho na nossa vida, sabe? Eu não estou falando aqui da gente estufar o peito e a gente andar como alguém diferente das outras pessoas que não são. Não, eu não estou falando sobre isso. Mas as pessoas precisam olhar da nossa vida e perceber que de fato nós não somos daqui. Eu me lembro uma vez que no meio da noite, no meio da madrugada, alguém me viu, alguém me reconheceu e disse: você não é daqui. Não, você não pertence a esse grupo. Você não é daqui, cara. Você não é desse ambiente, não. E de fato, irmãos, eu não era, assim como você não é. Eu não sei que se você entende que o Senhor está falando contigo nessa noite. Tem roda que não é para você estar mais. Tem conversa que não dá para você participar mais. Tem ambiente que não é para você mais, porque as pessoas já sabem que você não é dali. E se você tema em estar nesse lugar, nesse ambiente, é morte para a tua vida. Quando Raabe olha para aqueles homens, ela diz assim: vocês não são daqui, vocês são do povo de Israel. A gente já ouviu falar sobre vocês e sobre o Deus de vocês. A gente já ouviu falar o que o Deus de vocês fez aos deuses dos amorreus. A gente já ouviu falar que quando vocês pisaram na terra no Mar Vermelho,
o mar se abriu e vocês passaram com os pés enxutos. A gente já ouviu falar que vocês atravessaram o mar Jordão, que quando a arca ela foi colocada ali com os sacerdotes que carregavam, e eles pisaram na água do Rio Jordão, as águas pararam num montão, e vocês atravessaram em seco o Rio Jordão também. Ela diz para esses homens: o nosso coração está desfalecido, desmaiado, a gente não tem força, o nosso rei está doidinho, sabendo que vocês já chegaram aqui. Eu sei que vocês não são daqui. Mas o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é uma postura de fé, de risco, que Raabe está assumindo. Ela diz para aqueles homens assim: olha, vamos fazer um acordo. Eu sei que Deus já entregou Jericó nas mãos de vocês. Eu sei que é questão de dias, é questão de horas, para que tudo que a gente está vendo aqui seja destruído. Eu sei. Mas eu quero fazer um acordo com vocês. Eu não denuncio que vocês estão aqui. Porém, poupe a minha casa. Poupe a minha família. Poupe a minha mãe, poupe o meu pai, poupe os meus irmãos. Poupe quem tiver dessa da minha família, poupe, não mata não. Não guerreie contra eles. Faça com que eles sobrevivam, sabe? Eu estou usando de benevolência com vocês, de bondade. Usa da bondade para comigo também. E a palavra de Deus diz que esses homens, dirigidos pelo Senhor, fazem um acordo com Raabe, dizendo: tá bom, a gente faz um acordo com você, mas é necessário que sobre a sua janela esteja esse pano vermelho. A sua casa, ela será identificada por esse pano de escarlata que você fez para a gente descer por ele. Se o dia da invasão, da gente chegar aqui, esse pano não estiver aqui, a gente não vai poder fazer nada. Vamos estar desobrigados do sangue da tua casa. Porém, se esse pano vermelho, ele estiver aqui, ele estiver na janela, a gente vai identificar: essa casa aqui é uma casa que não pode ser tocada. Essa casa aqui é uma casa que não pode ser mexida. Ah, irmãos, o mundo espiritual, quando olha para a minha vida, olha para a tua vida, olha para a minha casa, olha para a tua casa, ele não vê um pano vermelho, ele vê o sangue de Jesus ali. Aleluia. Não, o mundo espiritual, quando olha para a minha casa, ele não vê um pano, ele vê um sangue derramado. Ele vê um sangue que justifica, que bloqueia. Ele vê um sangue que está ali, que é um presente de Deus, é uma marca de Deus. E ele diz assim: eu não posso ir contra essa casa, eu não posso ir contra essa vida, eu não posso ir contra os filhos dela, eu não posso ir contra os filhos dele. Ouça, irmãos, e receba essa palavra nessa noite. A aliança foi de Raabe, mas toda a casa também está sendo guardada. Ah, irmãos, a aliança é tua, mas toda a tua casa, ela é guardada pela mão do Senhor. A aliança é tua, mas todos da tua casa são guiados, remidos, guardados pelo Cordeiro de Deus, pela presença do Altíssimo. Ah, pastor, mas meu filho não é. Ah, mas você é, irmão. A palavra de Deus não vai dizer que a mulher é santa, né? Santifica também o seu marido, não diz isso? A Bíblia também não vai dizer, e diz tanta coisa a respeito de uma decisão. Vai chegar o tempo deles próprios entenderem que eles precisam de uma decisão de aliança, de restauração. Porém, a sua fé e a sua escolha faz diferença na vida da tua família. A palavra de Deus vai dizer que Raabe está fazendo esse voto. Raabe está dizendo: Senhor, minha casa então é tua. Eu faço uma aliança então com esse Deus.
Eu faço aliança então com o Deus de Israel para que a minha casa seja blindada. Nós estávamos, antes do culto começar, nós estávamos reunidos com o Ministério de Intercessão. E se você é chamado, né? A gente tem a irmã Glorinha, que é a nossa nova líder do Ministério de Intercessão. Se você se sente chamado para esse ministério, para orar, para interceder, procure a irmã Glorinha. E nós estávamos falando ali sobre as tantas necessidades, né, que a gente precisa orar. E uma delas nós estávamos dizendo: orar pela sua casa, orar pela sua família. Orar para que o Senhor blinde, sabe, te ajude. O Senhor te fortaleça, o Senhor te erga. Orar para que seus filhos sejam guardados pela poderosa mão de Deus na sua entrada e na sua saída. Orar para que você seja próspero, orar para que você não tenha falta de nada. E nós estávamos pensando sobre muitos propósitos de oração que nós precisamos fazer. E certamente a tua vida está incluída nesse propósito, amém, irmãos? A tua vida está incluída, a tua casa está incluída nesse propósito. Por quê? Porque uma casa aliançada com o Senhor, essa casa é uma casa poderosa. Uma casa de encontro, que tem encontros com o Senhor, destinos são mudados. Raabe faz desse encontro, você conhece o texto. Você conhece o texto e sabe que Jericó vai ser destruída, né? Jericó foi cercada. Deus dá uma ordem para que Josué, os levitas, né, os sacerdotes, deem voltas em volta da cidade durante 6 dias. No último dia era para dar 7 voltas em volta da cidade. E no último dia era para dar um grito, um brado. Era para dar voltas em silêncio. Era para dar voltas, sabe, só ali adorando o Senhor. Mas no último dia era para o povo gritar, era para o povo dar um grito de vitória, né? E o povo, Josué, obediente como um comandante, Josué, ele obedece e faz com que as pessoas também obedeçam a sua voz, a sua liderança. E quando o povo grita, as muralhas caem por terra. Não foi preciso picareta, retroescavadeira, guindaste. Não foi preciso nada humano. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor foi na frente. Porque as nossas batalhas, elas são guerreadas pelo Senhor. Porque as nossas lutas, elas já estão vencidas, diz a palavra do Senhor. Deus já nos fez mais do que vencedores. Porque as nossas lutas já foram vencidas. A palavra de Deus diz das bênçãos dos lugares celestiais. A palavra de Deus diz que então Josué, quando grita junto com o povo, as muralhas desabam. O exército então toma frente, tem batalha, tem luta, tem mortes, mas Deus deu vitória para Israel. E a casa de Raabe? Foi a casa que não caiu. Aleluia. A casa de Raabe, imagine que tudo ao seu redor destruído. Mas a casa de Raabe permaneceu intacta. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar que tudo caiu? Da casa de Raabe em diante, até a sua volta, até a volta de encontro de novo, cai por terra. Mas a casa de Raabe permanece intacta. Por quê? Por conta de uma aliança, por causa de um encontro. Você pode fechar os teus olhos nessa noite. Você pode estender a sua mão aonde você mora, em direção aonde você mora. Você pode comigo nessa noite declarar que sobre a nossa casa está a bênção do Senhor. Você pode declarar nessa noite que por conta da nossa fé, do nosso voto, da nossa escolha, Deus é poderoso para restaurar todas as coisas ali.
Que da mesma forma que ele restaurou a vida de Raabe, irmão, eu não sei o que precisa ser restaurado na tua casa. Deus está restaurando a dignidade de Raabe. Deus está tratando, tirando Raabe da prostituição. Deus está levando Raabe a um tempo novo, extraordinário, que você vai ouvir daqui a pouco, se você não sabe. Deus está modificando e restaurando a vida, o caráter, não apenas de Raabe, mas de toda a sua casa. Ah, irmãos, não há vício, não há barreira, não há muralha que o nome poderoso de Jesus não possa derrotar para a glória de Deus. Não há cadeias, não há demônios, não há principados, não há potestade que não bata em retirada pelo poder do nome de Jesus. Ah, meu irmão, sobre a tua casa não vale encantamento. Sobre a tua casa não vale bruxaria, macumbaria, trabalho feito nas encruzilhadas. Sobre a tua casa está a bênção do Cordeiro. Declare: sobre a minha casa está o sangue de Jesus. Sobre a minha casa está a vida do Senhor Jesus. Não há doença, não há aquilo que possa impedir o agir de Deus sobre a minha família. Ah, não há escassez, não há desemprego, não há doença, não há problemas, não há divórcio, não há. Deus é poderoso para restaurar todas as coisas. Ah, Senhor, e pelo poder do Teu nome é que nós oramos, declarando mesmo que sobre a nossa casa está a bênção do Senhor, para a glória de Deus. Amém, Jesus. A palavra de Deus vai dizer que depois que Jericó está ali destruído, acabou, né? Acabou. Poucos sobreviventes, porque se colocaram no meio do caminho de Deus, né? Felizmente. A casa de Raabe, com todos ali que ela colocou dentro. Seus primos, talvez, seus sobrinhos, seus pais, toda a sua casa está ali. Gente, ninguém pode sair hoje. Ninguém pode ir ali, não. Vão ficar aqui dentro. Aqui dentro. A palavra de Deus diz que depois da destruição, Raabe vai para onde? Para onde Raabe vai? Raabe não tem mais cidade, né? Raabe não tem mais para onde ir. E sabe o que acontece? Raabe agora vai ser incluída a comunidade de Israel. Raabe agora não vai ser... A ordem que Deus dá para Josué é: inclui essa mulher. Inclui a sua família, porque essa mulher, mesmo ela sendo estrangeira, marginalizada, agora ela não é mais. Agora ela tem uma aliança comigo, Josué. E porque ela tem uma aliança comigo, por mais que ela não tenha sangue judeu, por mais que ela não tenha nascido das famílias de Israel, por mais que ela não tenha, sido diretamente, a aliança não tenha sido para ela, agora ela tem uma aliança comigo, e por conta disso, ela agora faz parte, ela agora é uma filha minha. Ela agora não é uma estrangeira qualquer, uma prostituta qualquer, agora ela é minha filha, Israel. Ela é minha, agora ela me pertence. Então, mas Senhor, como é que vai ser isso? Uma família estrangeira dentro aqui da comunidade, né? Acolha. É por isso que eu creio que a igreja precisa ser um lugar de acolhimento. É por isso que eu creio que alguém que chega, talvez de uma forma diferente da qual nós somos, com o cabelo diferente do qual nós somos, com roupas diferentes da qual nós somos, com cheiro diferente do qual nós estamos,
com mentalidade, com personalidade diferente. Um dia essa pessoa, se ela está chegando nesse ambiente, é porque ela, como Raabe, está dizendo: eu quero fazer uma aliança com Deus de vocês. Assim como Raabe, ela está dizendo: eu quero me aliançar ao Deus de vocês. E talvez a nossa postura, seja uma postura de exclusão, seja uma postura de pessoa esquisita, esquisita, diferente, E a gente vai levando e tocando a nossa vida da igreja, nos nossos grupos, nos nossos amigos. E a pessoa que é diferente, às vezes, ela é colocada de lado. Eu já contei sobre isso aqui. Sobre uma pessoa, que marcou o gabinete. Eu era secretário da igreja. Marcou um gabinete comigo, com nome de homem, nome de mulher, aliás. E quando chegou, era um travesti, todo montado, cabelão, tudo grande. Mas ele tinha sido alcançado naquela semana numa célula. Ele tinha sido alcançado numa célula. Do lado da casa dele, era uma avenida de casas. Do lado da casa dele tinha tido uma célula. Ele tinha recém-chegado da Itália, aonde ele vivia da prostituição. E ele foi alcançado por essa célula da igreja. Talvez ele nunca entraria por essa porta. Mas na célula, ele foi alcançado. Uma irmã chamou: vem, e ele foi. E quando ela fez o apelo: quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ele diz: eu quero. Eu quero. Eu confesso que quando ele chegou no dia seguinte para conversar com o pastor, eu liguei para o pastor e falei: pastor, tem um negócio esquisito aqui te esperando. Leandro, eu já sei o que é. O que eu faço com ele? Deixa ele aí na sala de espera, daqui a pouco eu estou chegando. E quando o pastor chegou, o pastor acolheu. Mas foi tão difícil para a igreja acolher. Foi tão difícil para a igreja, os homens principalmente, a gente chamar ele para perto, a gente chamar ele para a roda de amigos, Porque ele era uma Raabe. Ele era alguém que na nossa conta estava fora da conta de Deus. Porque ele estava fora do padrão, ele estava fora da existência. E ele foi se desmontando, Foi conseguindo as operações, que tirou o seio, tirou o silicone das mãos, tirou o silicone dali, daqui, tirou o cabelo, foi se desmontando e a figura masculina foi aparecendo. Ninguém pode ser excluído da graça de Deus, irmãos. Ninguém pode ser excluído da graça de Deus. A palavra de Deus diz então que Raabe é acolhida dentro desse grupo. Você sabe aonde você vai ouvir de Raabe de novo? Em Mateus, quando fala da genealogia de Jesus. A genealogia fala dos antepassados de Jesus. E começa lá atrás. E vai passando, e vai passando. E a gente vai ver que Raabe se casa com um homem. Nessa sintonia, nessa inclusão, Raabe vai se casar com um homem que futuramente ela vai ser a avó de Davi. Você consegue imaginar uma loucura dessa? Você consegue imaginar que Deus é poderoso para restaurar todas as coisas? Você consegue imaginar que de uma prostituta Deus vai suscitar, Deus vai gerar um rei como Davi, e futuramente as decisões e as relações vai culminar em próprio Jesus, irmão? Em próprio Jesus. A gente pode na nossa mente conseguir imaginar que Deus é
poderoso, que quando Ele toca, Ele restaura todas as coisas. E vou dizer de novo, Ele faz infinitamente mais na sua restauração. Talvez a gente está orando pela cura de um filho, pela libertação de um filho. Deus pode ir além, fazer desse filho um pastor cheio do Espírito Santo, fazer dessa filha alguém cheia da presença de Deus. Talvez a gente está orando: Senhor, livra meu marido dessa bebida, desse álcool. Senhor, livra meu marido disso, livra meu marido, salva ele. Deus pode fazer infinitamente mais. Deus pode pegar não só o teu marido, salvar ele, mas fazer do seu marido um exemplo, um homem de Deus, transformado, remido pelo sangue do Cordeiro. É Deus que vai além. Nesse mês de abril nós vamos falar muito sobre a restauração. A palavra de hoje falou sobre um Deus que muda, que o encontro com Deus ele muda destinos. Eu creio que destinos serão mudados nesse mês de abril aqui nesse lugar. Vou dizer de novo, o Ministério Louvor pode ir chegando para cá. Eu creio que destinos, você recebe essa palavra em nome de Jesus. Não, irmão, não é curativo, não é esparadrapo, é mudança de destino em nome de Jesus. Não é paliativo, é mudança de destino na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. É mudança de destino nas tuas finanças, é mudança de destino naquilo que você colocar as mãos, vai florescer, vai frutificar em nome de Jesus. É mudismo de destino, mudança de destino na tua saúde, Deus fechando sepulturas em nome de Cristo Jesus. Deus fechando sepulturas em nome de Cristo Jesus. Deus é poderoso para fazer mais, amém, irmãos? O nome de Jesus, cadeias vão cair, muralhas vão ser despedaçadas para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.